Eu quero falar com você sobre a autoconfiança. Um dos grandes males, um dos grandes desafios, uma das grandes áreas que nós precisamos expor ao Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe comigo ou abra em sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Diz o texto: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Simão, fortaleça os seus irmãos. Esse é um texto que está dentro do contexto de uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos, onde ele já está nos últimos dias, já na fase de despedida. E ele teve uma visão, e ele viu Satanás entrando em meio aos seus discípulos, e querendo dar uma sacudidela, peneirá-los, derrubá-los. E Jesus diz, eu orei por... E Jesus, ele volta assim, no meio dos discípulos, ele se volta para Pedro e diz, eu orei por você. Eu estou orando por você. E sabe o que eu estou orando? Eu estou orando, Pedro, para que a sua fé não se desfaleça. Interessante, porque em meio a tanta opressão, em meio a tanta batalha, em meio a tanta investida de Satanás na vida de Pedro e dos seus discípulos, Jesus ele faz uma oração e ele deixa bem claro, eu estou orando pela sua fé, para que a sua fé não se desfaleça. Ele não orou para que Pedro não caísse, ele não orou para que Pedro não fosse ferido, ele não orou para que Satanás atingisse o corpo físico, a família de Pedro, mas ele orou para que a fé de Pedro fosse estabilizada. Querido, é interessante que nós temos algumas coisas para aprender aí. Nós, como seres humanos, nós somos divididos em três partes. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Na verdade, a conclusão disso tudo é que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a nossa definição de ser humano, ok? Mas dentro dessa história, dentro dessa divisão, nós podemos encontrar um quarto elemento que ele se confunde na nossa caminhada, que é a carne. A carne. E a carne, ela é muito mais do que o físico, a nossa estrutura física, nossa estrutura biológica. A carne é muito mais do que isso que eu vejo, que eu toco, que eu sinto. Mas carne é um conceito que quando você estuda as línguas originais, por exemplo, o grego, você encontra uma definição muito clara para os dois, porque a Bíblia se refere ao corpo, que é o bios, que ela chama na palavra grega, é soma, que fala do corpo físico, fala da minha estrutura física, mas a Bíblia também tem uma expressão chamada sarx. Sarx fala da carne, sarx fala de toda essa estrutura carnal. Agora entendam, carne não fala do corpo, carne não é corpo, carne é a minha natureza, carne é a minha inclinação para a depressão, carne fala da minha inclinação para a minha autopiedade, a carne é a responsável pela minha inclinação para o egoísmo, para a falta de perdão, carne é a minha inclinação para a preguiça, carne é a minha inclinação para o mal. Quando a Bíblia se refere à carne, ela está falando também de toda a minha desorientação, ou de todo o meu descontrole sexual. A carne é a minha inclinação para o adultério, a carne é a minha inclinação para desejar a mulher ou o marido do outro, a carne é a minha inclinação para a pornografia, para as fantasias de todas as ordens de desvios sexuais. Isso é carne, não é o meu físico, não é o meu bios, não é o meu soma, mas é a minha natureza que se corrompeu. É um tipo de natureza, é um tipo de quarto elemento que está na minha estrutura. E quando nós lemos em Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, você pode pôr para mim ali? Ele diz assim, sei que nada de bom habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo, não tem nada em mim. Isso é, ele abre um parênteses, ele está dizendo, eu sei que nada de bom habita em mim. Quer dizer, isto é, ou seja, em minha carne. Ele está dizendo, nada de bom habita em mim, mas não em mim, o ser, não em mim, meu corpo, minha alma e meu espírito,
mas isso é em minha carne, em minha inclinação para o mal, em minha natureza para o mal, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele dizendo, quando eu olho para mim, eu encontro algo muito ruim, e nada de bom eu encontro não em mim. Mas ele diz que há um elemento que transforma isso tudo em mal, chamado carne. Queridos, todo esse mal é a parte em você chamada carne. Tem um mal retido em você, contido em você, que a Bíblia chama esse mal de carne. Vamos entender isso, carne. Queridos, quando entendemos a Bíblia, nós percebemos o seguinte, que o crente, o cristão, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele não está na carne, mas ele tem esse elemento chamado carne, porque o crente, ele está no Espírito. Em Romanos, ele diz que aqueles que são de Deus, eles estão no Espírito, se é que tens o Espírito de Deus. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Amém? A Bíblia diz que nós não estamos na carne, nós que temos o Espírito, não estamos na carne, não inclinamos para a carne, não fazemos a vontade da carne, nós estamos no Espírito. Mas, preste atenção, nós temos essa carne, ela está aí, ela está envolta em nós, e a presença desse elemento chamado carne, ele cria em nós um dilema, ele traz em nós uma luta, ele traz em nós um desconforto, ele traz em nós uma dificuldade. Quando você lê o texto de Romanos, a partir do capítulo 7, eu gostaria de ler com você uma porção desse texto, que é interessante. Se você quiser abrir na sua Bíblia, ou acompanhar no telão, eu gostaria de ler, é uma porção um pouco extensa, mas muito interessante. Quando Paulo ele está expressando esse dilema que ele vive, por causa da existência dessa carne, por causa da existência desse mal, e nós estamos falando de Paulo. Estamos falando do apóstolo, um homem de grande influência em nossas vidas, na história da igreja. A partir do capítulo 7, a partir do verso 17, por exemplo, ele diz assim, ó, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu desejo de fazer o bem, tenho desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o versículo 24, ele chega a uma conclusão, ele dizendo, miserável homem que sou. Esse dilema todo, essa confusão toda, que quero fazer o bem, mas não consigo, tento fazer o que deve ser feito, mas só faço o que não deve ser feito, tento acertar, mas só faço o que é errado, que dilema. Isso é quase que um desvaneio, é quase que um delírio na mente de um ser humano, de um crente. É uma confusão. É quase que uma paranoia, uma mania de perseguição, uma mania de desconforto, uma mania de tudo está errado. Paulo vivendo esse desconforto, vivendo esse conflito, vivendo esse mal, ele diz assim, eu sou um miserável. Miserável homem que sou, olha só. E ele pergunta assim, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem me libertará? O que vai acontecer comigo? Como que eu posso me encontrar em saúde? Como que eu posso me encontrar em paz? Quem? Diga quem. Agora é interessante que é quem, não é o que. Quem? Quem se refere a um ser, a uma pessoa. Não é o que, não é uma fórmula, não é uma regra, não é uma lei, não é uma prática, não é uma decisão. Não é uma postura, não é o que, mas é quem. Ele diz assim, quem vai me livrar? No versículo 25 ele diz assim, ele termina o 24 dizendo, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Ele diz no 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem me livrará? Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Olha só, de modo que com a minha mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
E no versículo capítulo 8 ele diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem de pecado, a semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a... Vocês estão comigo, igreja? Que não vivemos segundo a... Queridos, mas vivemos segundo o Espírito. O crente não vive na carne. O crente tem a carne. Ele tem esse mal, ele tem esse dilema. Mas ele não vive segundo essa carne mais. O Espírito Santo habita em você. Amém? Ele diz assim: mas vivemos segundo o Espírito. Olha só no versículo 5: porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aleluia. Queridos, Paulo vivendo esse dilema, vivendo toda essa confusão, ele diz assim: aonde está a minha solução? Como que eu posso me livrar? Ele diz: eu sei, eu tenho Jesus, e Ele pode mudar esse dilema na minha vida. Querido, nós precisamos entender que a autoconfiança, ela me faz voltar-me para regras, para práticas, para autoajuda, para um autoconcerto. E o apóstolo Paulo está dizendo: não, é impossível, eu que sou Paulo, eu que sou o apóstolo, eu não consigo me organizar nisso aí. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que me ajude. Querido, nós precisamos entender que eu não consigo me curar, salvar-me. Eu não consigo vencer o poder dessa carne que é tão forte em minha vida. E quando nós vemos essa história, nós encontramos Pedro e os seus problemas muito sérios de autoconfiança. Eu quero pegar Pedro como um exemplo, porque você já percebeu que Pedro, ele é muito citado. Pedro é um exemplo para as nossas vidas. Geralmente Pedro é citado como as coisas erradas que acontecem. São 12 apóstolos. E por que não nos espelhamos em João? Aquele cara tão centrado, não é? João não passa um ar assim de um homem certinho, organizado, centrado, controlado, né? Aquele que reclinava a sua cabeça no peito do mestre. Por que não falamos tanto de João? Por que não falamos tanto de Tiago? Parece que também era um homem bem ajuizado, bem organizado. Mas sempre nós nos espelhamos em Pedro. E eu perguntava ao Espírito Santo: por que Pedro é tão famoso? Por que Pedro é tão citado? E ele me disse algo que eu entendi que é muito revelador. Porque Pedro é um tipo de homem e de mulher. É um tipo de eu. Pedro é um tipo de gente que sou eu e você. Tipifica a humanidade, a igreja dos nossos séculos. Quando a Bíblia fala de Pedro, quando Pedro apresenta, Pedro está falando de mim e você. Pedro é uma figura minha e tua, porque nós somos igual a ele. Por que ele é tão famoso? Porque nós nos assemelhamos muito com Pedro. Nós nos identificamos muito com ele, com as suas espontaneidade, com as suas caídas, com os seus erros, com a sua vulnerabilidade. Nós dizemos: olha só, eu sou muito parecido com Pedro. E o Espírito falou: é isso mesmo, meu propósito era pegar Pedro para fazer dele um tipo de igreja, um tipo de homem e mulher, como eu e você. Querido, Pedro tinha muitos problemas e Jesus disse: Pedro, eu vi Satanás pereirando, eu vi Satanás se levantando, e Jesus orou por Pedro. Para quê? Para que a fé dele não se desfalecesse. Agora, algumas perguntas que nós podemos fazer, por exemplo: o que é fé? Por que Jesus orou para que a fé de Pedro ficasse firme? Por que não era para a fé dele se abalar, se desfalecer? Quando nós olhamos Jesus e os relatos no Evangelho, nós encontramos pessoas que se aproximavam de Jesus. E as pessoas, a maioria delas que se aproximavam de Jesus, eram pessoas que não podiam se aproximar de Jesus. Eram pessoas que a lei e a sociedade diziam que elas tinham que ficar excluídas. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, legalmente, legitimamente, ela tinha que estar fora. A lei cerimonial, a lei judaica dizia: uma mulher com fluxo de sangue tem que ficar fora, tem que ficar guardada, tem que ficar trancada. Não podia ter contato social, não podia ter contato com a sociedade, não podia entrar na congregação.
Nós encontramos o leproso, alguns leprosos, não podiam se relacionar, não podiam estar no meio social, não podiam chegar perto de Jesus. A lei dizia: você não pode. A lei dizia: você não deve. A lei dizia: você não é apto. Os mortos que chegavam, que traziam seus mortos, levavam Jesus até os seus mortos, era proibido tocar, ter contato com o morto. E essas pessoas conseguiram chegar até Jesus. Esse tipo de gente, desqualificado pela lei, desqualificado pela ordem, eles tocavam em Jesus. E quando eles tocavam em Jesus, Jesus se voltava para eles. Jesus se voltava para eles e dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Querido, o que é fé? Fé é o elemento que nos aproxima. Fé é um momento que nos aproxima do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. A fé diz o seguinte: Jesus estava orando para Pedro no seguinte: se você cair, Pedro, e quando você cair, você não vai parar de se achegar a mim, porque a tua fé não vai desfalecer. O dia que você cair, Pedro, o dia, se acontecer que você cair, eu estou orando para que a tua fé não caia, para que você fique firme em fé, para que a fé continue te aproximando de mim, para que a tua fé continue se atraindo, me atraindo até você, te atraindo até mim. Pedro, quando você cair, quando você for peneirado, e se é que você vai cair, Pedro, não pense que haverá uma distância entre eu e você, Pedro. Não pense que haverá uma distância, não pense que haverá uma separação, Pedro. Se você cair, Pedro, não pense em me deixar. A tua fé não vai desfalecer. Jesus orou. Querido, quando Satanás se levanta contra nossas vidas, quando há um embate contra a nossa fé, contra a nossa integridade, contra o nosso caminhar com Deus, eu quero te dizer que Jesus já fez uma oração por mim e por você. Ele orou por Pedro, mas Pedro é um tipo meu e teu. Pedro é um representante nosso, da nossa natureza, que tem uma carne lutando contra nós. E eu digo para você, e eu oro, assim como Jesus orou por você, para que toda vez que você cair, a tua fé não caia, a tua fé seja inabalável. Pedro, eu orei para que a tua fé não se desfaleça. Amém? Vocês estão comigo, igreja? Aleluia. Querido, o dilema continua. É um dilema nas nossas vidas, é um dilema na vida de Pedro, é um dilema na vida de Paulo, porque eu tenho o desejo de fazer o que é certo, mas não consigo fazê-lo, não é assim? Eu não faço o que eu queria fazer, mas eu faço geralmente o que eu não quero fazer. Pois o que faço não quero, o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Não é maluco? Paulo conseguiu escrever isso com muita naturalidade. Nós nos complicamos todos, mas a conclusão de Paulo e de Pedro é: que vida miserável, que vida miserável. Jesus Cristo, nós precisamos dele. Querido, seja o que for que Paulo encontrou, seja o que for que Paulo encontrou para trazer paz no seu coração, ele encontrou através de Jesus. Seja o que ele encontrou, seja qual for a solução que ele encontrou para o seu dilema, para essa luta de carne, ele encontrou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez a diferença na vida dele. Queridos, nós precisamos ter uma verdade que vem no conflito da nossa alma. Nós precisamos ter uma verdade que fale alto em nossas vidas. E qual é a verdade? A verdade é: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse dilema, desse mal? Quem me livrará dessa dualidade? Eu quero servir a Deus, mas tem uma carne que guerreia contra mim. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas quando eu me pego, eu vejo-me caindo. Já passou isso com você? Eu quero desligar a TV na hora daquela cena pornográfica. Eu quero fazer certo na hora da declaração do imposto de renda. Eu quero fazer tudo certinho, mas eu não consigo. Há uma guerra dentro do meu ser, há uma luta dentro de mim. Quem me livrará? Paulo diz: Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Ele vir em minha vida. E aí, queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 1, voltando lá, o texto nós já lemos. Portanto, agora, já não há condenação. Acabou. As vozes silenciam, porque agora eu estou em Cristo Jesus.
Essa é uma verdade que eu preciso ter comigo. Essa é uma verdade que tem que ser uma espada, porque eu sou filho, eu fui adotado por Ele, eu sou amado por Ele, eu tenho o Espírito em meu corpo, o Espírito Santo habita em mim, amém? Isso é uma verdade, querido. Eu não sou escravo da carne. Quando Deus quer olhar para mim, quando Deus quer me acessar, quando Deus quer conversar comigo, quando Deus quer se aproximar de mim, quando Deus quer me julgar, Jesus está na frente. Jesus Cristo está na frente, e Ele não me acessa antes de acessar Jesus, Ele não me condena antes de condenar a Jesus. Essa é uma verdade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o meu novo eu. Eu sou uma nova criatura. E sabe qual é o nome dessa nova criatura? Jesus. Ele é o meu novo eu. Eu estou em Cristo. Amém? Entenda isso, igreja. O crente, ele não vive na carne, ele está no Espírito. Isso é uma verdade na sua vida. Isso tem que ser assim. E Jesus é o meu novo eu. Querido, em todo tempo eu sou tentado, não é assim? E há um potencial de pecado em mim tremendo, fortíssimo. Isso é verdade. Querido, eu tenho um potencial de matar. Eu me lembro lendo um livro de um evangelista, ele contando a história de uma experiência que Deus mandou ele evangelizar um presídio de segurança máxima. E ninguém entrava, nenhum pastor havia conseguido entrar naquele presídio, porque era muito fechado, era de alta periculosidade os detentos ali. E o Espírito Santo falou para ele: entra lá, e quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem você vai evangelizar. E ele tentou, e as portas se abriram, ele entrou. E ele perguntou, quando ele chegou lá, o Espírito Santo falou para ele: pergunta quem é o mais perigoso. Ele falou: está certo disso? O Espírito Santo pergunta. Ele perguntou, daí avisaram: é aquele lá. Só que não chegue lá. Nem os guardas chegam lá. Põe comida por baixo assim da cela, porque é perigoso. O homem é violento. Ele falou: vocês me permitem entrar lá e conversar com ele? Não, não pode. Não, eu preciso ir. Não, mas você não pode não. Eu assino aqui o termo de responsabilidade, seja o que for. Mas eu preciso ir. E ele achou graça diante daqueles carcereiros, e os carcereiros permitiram, ele entrou. E quando ele entrou diante daquela prisão, por um buraquinho, ele olhou aquele homem cheio de ira, cheio de raiva, cheio de cicatrizes, um lugar opresso, um lugar fedido, um lugar de trevas. E ele com a Bíblia, não é a Bíblia que conta, esse é um livro que eu li. E a história conta que quando ele olhou para aquele homem, ele teve amor por aquele homem. E ele disse uma frase, ele começou a conversa com aquele homem dizendo: sabe qual a diferença entre eu e você? Aquele homem com muita raiva no olhar, olhou para ele em silêncio, não respondeu nada. Ele disse: a diferença é que quando você quis matar, você matou. Quando você quis fazer o mal, você fez. Quando você quis estuprar, você estuprou. Quando você quis roubar, você roubou. A diferença é que quando eu quis fazer isso, o Espírito Santo não me deixou. Nós somos iguais. A diferença é o Espírito Santo. Você está entendendo, igreja? Há um potencial em nós enorme de pecar. Querido, saiba disso. Você tem potencial para matar. Você tem potencial para adulterar. Você pode, você consegue. Há um potencial. Se você não estiver sob graça, sob misericórdia, você tem um potencial para fazer tudo. Nós gostamos de nos sentar na nossa cadeira de juiz e condenar as pessoas que fazem o que é mal. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos livrou e nos tem guardado de fazer coisas erradas. Amém? Há um potencial em nós. Querido, não pense que você não pode. Você pode. Não pense que você não é capaz. Você é capaz de fazer coisas terríveis. Há um potencial, porque a carne está em nós. A carne está aqui. A Bíblia diz que nós temos a carne. Agora, como lidar com isso? O nosso problema é quando nós entramos pelo caminho da autoconfiança e acreditamos que nós podemos.
Acreditamos que nós temos força para lutar contra. Acreditamos que nós somos resolutos, que nós somos educados, que nós somos com a mente bem treinada, que nós somos muito bem corretos, temos o nosso caráter, a nossa integridade muito bem ajustada. E quando nós confiamos nisso, nós corremos os riscos da autoconfiança. Querida, a autoconfiança é a raiz de toda a falha cometida nesse mundo. A autoconfiança é a raiz de todo o pecado que se comete nesse mundo. Autoconfiar, se valorizar, se assegurar. Querido, todos nós somos autoconfiantes. E esse é um dos problemas nossos. Paulo diz: como que eu vou me livrar disso? Não tem saída para isso. Só Jesus pode mudar. Querido, na conversa de Jesus com Pedro, volta lá para mim, Lucas 22, 33. Quando Jesus diz: eu orei por você, Pedro. A conversa com Pedro, como eu disse, Pedro fala de mim e de você. Pedro é o nosso espelho, Pedro é o nosso tipo, Pedro tipifica a igreja. Enquanto Davi tipificava Jesus, o tabernáculo falava de Jesus. Enquanto os homens na Bíblia tinham uma figura das coisas que virão, Pedro é uma figura minha e tua. Fique feliz, porque Deus pensou em você e escreveu o Novo Testamento com a imagem sua. Pedro. Agora, na conversa de Jesus com Pedro, veja como que Pedro entendeu. Veja como Pedro reagiu à conversa com Jesus. Jesus diz assim: Pedro, eu vi Satanás querendo te peneirar. Eu vi uma grande luta, um grande desafio para a sua vida, mas eu orei pela sua fé. Tá bom, Pedro? Estou orando por você. Agora, veja como Pedro entendeu. No capítulo 22, 33, Pedro responde: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, até mesmo para a morte, Jesus. Não se preocupa não, cara. Acho que foi o peixe da noite passada que você comeu e teve um sonho aí, um pesadelo, e você viu aí o diabo me apavorando, mas fica tranquilo, Jesus, eu estou bem firmado. Eu boto fé no meu taco, Jesus. Eu vou contigo para a prisão se preciso, e tem mais, até morrer por você eu morro. Tá bom, Pedro? Tá bom, Jesus? Esquece isso, não se preocupa não, vai embora, fica em paz. Versículo 34, respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você me negará. Pedro, essa tua autoconfiança não vai te levar a lugar nenhum. Assim como eu vi Satanás, eu também estou vendo o teu futuro. Eu sei do teu potencial, Pedro. Eu sei do teu potencial de fazer as coisas erradas. Querido, a Bíblia nos conta que Pedro teve alguns encontros com Jesus. O primeiro deles, quando seu irmão André encontra Jesus e chama Pedro, que é o antigo Simão, antes ainda era Simão, leva Simão até Jesus, apresenta Simão para Jesus. Jesus olha para Simão e diz: você não vai se chamar mais Simão, agora você é Pedro. Primeiro encontro de Pedro com Jesus. Interessante que Simão fala de instabilidade, de vulnerabilidade. E Jesus olha para Pedro pela primeira vez e diz: chega, você não vai ser mais Simão, mas você vai ser Pedro, rocha firme, rocha bem estável, rocha bem concretizada. Esse é Pedro. Esse é o primeiro encontro. O segundo encontro que Pedro tem com Jesus é naquele episódio em que Jesus está pregando para as multidões. E as multidões vão comprimindo Jesus, vão apertando Jesus. Jesus vai indo para o lado da praia, já tocando o mar. E ele olha e vê Pedro com seus irmãos limpando a rede, porque tinham vindo de uma noite de uma pescaria frustrada. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vamos entrar no barco e vamos pescar. E Pedro diz: mas nós pescamos a noite inteira e não tem peixe, o barco não está para peixe. Não, vamos, tá bom, vamos. Eles entram. Jesus manda eles lançarem a rede em águas profundas, você conhece a história. Eles começam a puxar as redes, a ponto das redes começarem a se arrebentar. Eles chamam os amigos que estão perto, distribuem a carga da rede para os demais, encheram os barcos. A Bíblia diz que foi tão cheio, tão carregado, que quase os barcos afundam, de tanto que foi a pesca. E a Bíblia diz que naquele momento em que Pedro vê todo o barco dele cheio de peixe, olha para os amigos de pesca, os barquinhos todos cheios, quase afundando, a Bíblia diz que Pedro cai de joelho no chão, tem uma revelação, e diz: você é Cristo, o Filho do Deus vivo, você é o Senhor.
Você é o Messias, você é grande. No segundo encontro de Pedro com Jesus, Pedro identifica: você, eu sei quem você é. Você é Jesus, você é o Senhor, você é o Messias. Depois nós temos um terceiro encontro de Pedro com Jesus. A Bíblia nos conta que foi em Cesareia de Filipe, onde Jesus está numa reunião e pergunta: e aí, moçada, o que estão dizendo aí que eu sou? O que dizem as redes sociais aí a meu respeito? O que dizem que eu sou? O que estão falando aí? Quem eu sou aí na boca do povo? E alguém se levanta no meio daquela turma. Quem que se levantou? Você sabe quem? Quem? Pedro. Está ele de novo, eu e você lá de novo no meio, dando nossos palpites, dando nossas opiniões. E Pedro olha, levanta no meio dos discípulos, o primeiro, rapidinho, diz: você é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: uau, Pedro. Ele impressiona Jesus com a resposta dele. Pedro fica todo, né? Imagina Pedro todo inchado, todo divertido. Olha para os discípulos, o amigo dele. Yes. Ó. E ainda Jesus dá uma levantada na moral de Pedro e diz: Pedro, isso aí não foi nem carne nem sangue que te revelou, rapaz. Foi o próprio Deus que te revelou. Você pode imaginar? Tem uma revelação. Na verdade, Jesus estava dizendo: Pedro, isso aqui não podia sair de dentro de você mesmo, teve que vir do alto, né? Tem algum Pedro por aí? Ele olha para os discípulos, todo metido, todo vaidoso. Eu sei, eu já conheço, é o meu terceiro encontro com ele, já vi milagres, ele conta comigo, vocês aí, ó. Mas passa alguns minutos depois, Jesus começa a falar dos mistérios da sua morte, da sua perseguição, da sua condenação. Fala até do tipo de morte que ele vai morrer. E a Bíblia diz que Pedro chama Jesus no canto. A Bíblia diz que Pedro começa a repreender Jesus. Você pode imaginar isso? Sabe, aqui, cheio de moral, o cara da revelação, o cara que Deus abriu o céu e colocou na cabeça dele uma verdade. O cara, agora ele chama, se achou, né? Eu acho que ele se achou o cara, até para repreender Jesus. Vem aqui, Jesus. Eu imagino a cena, abraçando Jesus, chamando Jesus no canto. Ó, você está meio perturbado, rapaz. Você anda dormindo pouco, rapaz. Você está louco, é? Está falando de morte, nesse ambiente em que o Espírito Santo está me revelando, você vem falar de morte? E aquele Simão, instável, cheio de autoconfiança, Jesus fala assim: arreda-te de mim, Satanás. O mesmo homem, o mesmo elemento, no mesmo ambiente, na mesma hora. Querido, momentos em que sou um instrumento, sou usado. Outros momentos de vacilo, de queda. Você conhece alguém assim? Querido, em Lucas capítulo 22, abre comigo lá, versículo 59, diz assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Esse aqui é o contexto que Jesus é preso, ok? Vamos só nos contextualizar. Jesus é pego lá no Monte das Oliveiras, é levado preso, todos os discípulos fogem, cada um por um lado. O único que não fugiu foi João. E Pedro, nessa corrida toda, ele fica acompanhando de longe o mover. Ele diz: eu não vou entrar nessa fogueira não. E ele fica de longe vendo todo o julgamento, toda a prisão e todo o sofrimento de Jesus. E agora era o momento que Jesus estava no sinédrio, estava sendo condenado, estava passando por julgamentos. Pedro chega perto, a Bíblia diz que ele chegou no pátio. Tinha uma fogueira, ele senta, porque era de madrugada, queridos. Não era em plena luz do dia, era à noite, estava nascendo o dia, estava começando o dia, era madrugada. Tinha uma fogueira, era frio, ele senta para se aquecer, e uma mulher diz: você estava com ele. Ele diz: está louca, menina? Você está me confundindo? Uma vez. Agora, cerca de 1 hora mais tarde, um outro pergunta para ele: você
este homem estava com ele, pois você é um galileu. E numa hora depois, ele diz: homem, eu não sei do que você está falando. Eu não sei, você está maluco? E a Bíblia diz que quando ele negou essa terceira vez, falava ele ainda quando o galo cantou. O galo cantou. Passa o texto. E na hora que Pedro negou pela terceira vez, presta atenção nisso, o galo canta. Jesus estava lá no Sinédrio, já tinha passado por açoites, estava com as suas costas toda ferida, sangrando, tinha levado murros, estava todo inchado, desfigurado, talvez o supercílio dele todo sangrando, pelos chutes, pontapés, murros, bofetadas. E naquele momento eles iam colocar a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus estava lá, diante do julgamento, diante dos doutores da lei, diante dos juízes, sendo julgado. E Pedro estava lá no seu contexto, na beira, no pátio, ao redor da fogueira. E quando Pedro negou a terceira vez, o galo canta. A Bíblia nos diz que Jesus se voltou. Na hora do seu julgamento, na hora da sua punição, na hora da sua dor, na hora que a coroa ia ser colocada na sua cabeça, a Bíblia diz que ele se voltou e ele olhou para Pedro. E quando ele olha para Pedro, o texto diz diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, que antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pode passar? Saindo dali, chorou amargamente. Que daquele olhar de Jesus, que cruzou, cortou toda aquela multidão, que enxergou Pedro lá do outro lado, aquele olhar, quando olhou para Pedro, aquele olhar falou com Pedro, aquele olhar trouxe uma notícia para Pedro. Querido, quando Jesus olha para Pedro, Pedro entendeu no seu coração, e Jesus deve ter dito para ele: Pedro, você não pode ficar longe de mim, Pedro. É perigoso ficar longe de mim. Você não consegue. Você tem que parar, Pedro, de se autoconfiar. Olha aí, você me negou 3 vezes, Pedro. Pedro, em todo tempo eu estou te vendo. Em todo tempo eu estou te cuidando, Pedro. Eu estou te olhando. Mesmo no momento de dor, de sofrimento, de condenação, ele não se esqueceu de Pedro, queridos. E aquele olhar de Jesus para Pedro mostrou o quanto ele amava Pedro, o quanto ele estava preocupado com Pedro. Aquele Pedro que diz: eu vou morrer, vou para a prisão e até mesmo vou morrer por você, Jesus, não se preocupa não. Agora tinha negado ele por 3 vezes. E quando Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, cruzar nos olhares. A Bíblia diz que Pedro começou a chorar amargamente. Pá, olha o que eu fiz. Miserável homem que sou. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Aquele olhar quebrou Pedro, querido. Aquele olhar mudou a vida de Pedro. Você sabe o quanto esse amor quebra o coração? Já recebeu esse olhar? Você já percebeu esse olhar de amor? Já percebeu que a lei, ela não quebra corações? A lei, ela petrifica corações? A lei, ela exclui, ela distancia e não aproxima? Mas quando Jesus olhou para Pedro, Pedro sentiu aquele amor e aquele cuidado. Passou o tempo, Jesus morreu, e Jesus ressuscita. Mas entenda uma coisa: Pedro era um apóstolo, Pedro era um ministro do Evangelho, Pedro tinha uma missão na vida dele, e Pedro estava carregando uma culpa dentro do seu coração. Pedro estava levando um fantasma, pois ele sempre quis se achar o cara, ele sempre se mostrou o certinho, o mais valente, o mais impetuoso. E todos os seus companheiros viram e souberam que ele negou o mestre.
A moral de Pedro não estava bem, a posição de Pedro não estava legal, a imagem de Pedro não estava bem, mas Pedro em si mesmo não estava nada bem. E Jesus morre, ressuscita. Quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, para preparar o corpo para Jesus, a Bíblia diz que elas entraram e Jesus não estava lá, mas havia um jovem de roupas brancas, um anjo, que elas entenderam que era um jovem, e o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão e contem para os discípulos, mas também contem para Pedro. Falem com Pedro. Fale com todos, mas exclusivamente converse com Pedro. Jesus, em meio a todo aquele trabalho de ressurreição, de pregar aos mortos, pregar aos espíritos em prisão, ele deixou uma ordem para os anjos: anjos, não se esqueçam de Pedro. Eu quero que vocês conversem com Pedro. Quando os discípulos no caminho de Emaús têm aquela experiência de estarem caminhando ao lado de Jesus, e eles percebem que era Jesus, porque o coração deles pega um fogo, se aquece, e eles voltam para Jerusalém, depois que Jesus passa a ter um tempo com eles. Eles chegam lá em Jerusalém, junto com Tomé e os outros discípulos, e Tomé e os outros discípulos disseram: ele apareceu até nós, e também apareceu para Pedro. Nós sabemos que Jesus apareceu para os discípulos de Emaús, sabemos que Jesus teve uma conversa com aqueles discípulos, até sabemos o que Jesus conversou com eles. Sabemos que Jesus apareceu para Maria Madalena, sabemos que ele teve uma conversa com Maria Madalena, e sabemos até mesmo o que ele conversou com Maria Madalena. Mas nós sabemos que Jesus apareceu para Pedro, mas nós não sabemos o que foi essa conversa com Pedro. A Bíblia não diz. Foi uma reunião particular, foi uma reunião secreta, foi uma reunião de portas fechadas. Mas a Bíblia nos diz que ele apareceu para Pedro, apareceu para todos, mas exclusivamente para Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha que ser tratado em particular. Tinha uma questão que Jesus estava preocupado com Pedro, pois Pedro, em toda a sua autoconfiança, ele estava em crise, porque ele estava tentando, mas ele só vacilava. Ele dizia: esse ano eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler toda a Bíblia, esse ano eu vou ser fiel nos dízimos, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou fazer meu ministério andar. E passa o ano e não consegui. Pedro é o nosso espelho, é o nosso reflexo. E Jesus disse: eu tenho uma reunião com você. Aí depois passa o tempo. Uma semana depois que Jesus havia ressuscitado, em João capítulo 21, nós vemos Jesus tendo uma nova conversa com Pedro. Terceira reunião que ele tem com Pedro. E essa conversa foi uma conversa pessoal, particular, que a Bíblia fez questão de registrar. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Esse é o contexto em que eles estão lá, perdidos, não sabendo o que fazer. Pedro levanta: eu vou pescar. Conhece a história? E eles vão pescar, ficam a noite inteira, não pescam nada, e de repente eles vêm na beira da praia, na luz da aurora, era madrugada, o dia não tinha nascido totalmente, estava começando a amanhecer o dia. Eles veem alguém lá na beira da praia gritando: ei, vocês têm algo que comer aí? E algum cutuca o outro: o que é? O que aquele cara está gritando lá? O que ele está falando? O quê? Vocês têm algo que comer aí? Lembram desse texto? Ele diz: tem nada não, meu filho. Noite inteira e pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. E alguém grita de lá: lance a tua rede à direita. O que ele falou? Não sei. O que é? Joga a tua rede à direita. É para jogar a rede à direita. Tá bom, jogaram e pescaram. A Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes, a noite inteira sem pescar. Mas quando amanheceu o dia, tudo mudou na vida deles. E quando eles vão chegando mais perto do mar, João diz: é Jesus. Pedro olha à direita e diz: é Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava sem roupa, vestiu a sua capa, se joga no mar e corre diante de Jesus. Foi na frente. Deixa eu conversar com ele antes que ele me exponha na frente dos outros. Talvez foi essa a motivação. Deixa eu resolver minha pendenga com ele, porque esses caras estão pegando no meu pé o tempo todo, talvez brincando, toda a intimidade. Aí, traidor, joga aí. Aí, ô bonzão, joga a rede aí.
Talvez ficou esse o estigma na vida de Pedro. Aí santão, aí crentão. Sei lá, queridos. Eu só sei que Pedro saiu disparado na frente. E quando ele chegou, de madrugada, o dia não tinha amanhecido, ele encontra Jesus com uma fogueira, no mesmo ambiente da noite em que ele foi preso. Madrugada, uma fogueira, provavelmente alguns galos cantando, porque o dia ia amanhecer. E Jesus tem uma conversa com Pedro. Pode pôr o texto? Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que a estes? Você me ama mais do que eles? Por que Jesus perguntou isso? Porque ele, há um tempo atrás, ele tinha dito: Jesus, mesmo que todos esses te neguem, eu não nego, eu sou fiel a você. Agora Jesus olha para ele: e aí, Pedro, você continua com o mesmo conceito? Você me ama mais do que a esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Esse texto é interessante porque quando Jesus pergunta para Pedro se você me ama, Jesus usa a expressão chamada ágape. E Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama com ágape? E ágape é a maior expressão que nós conseguimos encontrar para amor. Ágape fala do amor sacrificial, do amor incondicional, do amor que não tem fim. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama com esse amor? Porque você até então, você sempre disse: eu te amo, Jesus, eu não vou te negar, e se preciso for, eu vou até morrer por você. É esse amor que você tem por mim, Pedro? E Pedro responde para Jesus, depois de tanta lambada, de tanta chibatada, de tanto sofrimento, de tanta humilhação, Pedro agora responde diferente, diz: Jesus, eu gosto de você. Porque a resposta de Pedro é: eu amo você, mas a expressão é filéu. Filéu não é o amor ágape, mas filéu é o amor que considera. A tradução para filéu é: eu gosto de você, eu tenho um grande carinho por você, eu tenho um grande respeito por você, eu sou teu fã. Esse é filéu. Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te admiro demais. Olha, eu queria ser igual a você, Jesus. Jesus, eu sou teu fã, mas eu não consigo te amar com esse amor ágape. Não consigo. Que essa conversa foi muito importante para Pedro. Pedro precisava ser tratado. E Jesus olha para Pedro, depois que ele responde, ele diz: Pedro, então cuide das minhas ovelhas. Pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Você me ama com ágape? E Pedro diz: não, eu te amo, filéu. Talvez se fosse alguns meses atrás, Jesus, eu te diria: claro que eu te amo com ágape, eu sou o cara, eu sou forte. Mas Jesus, eu aprendi uma lição. Eu gosto de você, te admiro, quero caminhar perto de você o resto da minha vida, mas eu não consigo te amar com esse amor ágape. E Jesus pergunta a terceira vez. Por que 3 vezes, querido? Porque Jesus estava restaurando a imagem de Pedro, restaurando o coração de Pedro, pois Pedro havia negado por 3 vezes. Num ambiente que havia uma fogueira, num ambiente madrugueiro, onde o galo estava cantando. E agora Jesus, para restaurar toda a história, de novo na madrugada, perto de uma fogueira, e algum galo cantando em algum lugar. Jesus pergunta: você me ama? Pedro responde: eu gosto, e eu quero viver ao teu lado para sempre, mas eu não consigo te amar dessa forma. Agora, sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, esse amor sacrificial, esse amor incondicional, essa maior expressão de amor, é o amor que eu tenho por você, e não é o que você tem que ter por mim. Eu me entrego, eu dou a minha vida, eu pago o preço por você.
você jamais vai conseguir me amar da mesma forma como eu te amo. Sabe de uma coisa, Pedro? Com esse amor que você tem por mim, com esse filéu que você sente por mim, sabe de uma coisa, Pedro? É suficiente. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Use, seja usado por Deus. Pega o teu ministério e toca ele, Pedro. Pedro, deixa os dons fluir na sua vida, Pedro. Deixa os milagres acontecer através de você. Pedro, eu vou te usar. Pedro, você vai ser um grande homem. Pedro, quando você for velho, eles vão te carregar. Até você morrer, Pedro, você vai fazer grandes milagres. Você vai ser um grande homem de Deus. Mas Jesus, eu não te amo com esse amor incondicional. Não é para você me amar com esse amor incondicional. É eu que te amo com esse amor, Pedro. E com o amor que você sente por mim, você pode exercer o teu ministério. Naquele dia, diante de todos os seus amigos, de toda a equipe ministerial que estava ouvindo Pedro, ouvindo a conversa de Jesus com Pedro, naquele dia Pedro foi restaurado. E agora, querido, todas as vezes, talvez que o galo cantou nesses dias, o galo cantava e Pedro ficava atormentado. Todas as vezes que ele olhava para um dos discípulos, ele ficava envergonhado. Mas agora, ele olha para cada um e diz: eu amo o suficiente para exercer o meu ministério. Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Querido, Pedro era o ministério. Pedro tinha uma missão diante de Deus, mas aquela condenação não ia permitir ele ser usado. Eu conheço pessoas com chamado, com ministério, com potencial de ser usado poderosamente por Deus, mas porque são como Pedro, vacilam, são cheios de autoconfiança, cheios de autoconsideração, cheios de capacitação, e de repente Satanás vem e te peneira, e você encontra pessoas: cadê você? Cadê teu ministério? Cadê a unção de Deus sobre a sua vida? E você deixou para trás, porque há uma condenação sobre a sua vida, porque você não é tão bom assim, porque você não ama tanto assim. Mas Jesus estava falando para Pedro: Pedro, só esse amor que você sente por mim é suficiente para exercer o ministério que eu te dei. Querido, deixa o tempo passar e você entender esse amor de Deus por você. Abandone a tua autoconfiança. É um mistério e é um dilema nas nossas vidas, é uma miséria que vivemos dentro de nós. Nós precisamos abrir mão dessa miséria, nós precisamos abrir mão dessa autoconfiança e lançar toda a nossa dependência em Jesus Cristo. Porque miserável homem que eu sou. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro? Vou nada, vai. E mesmo assim, você me ama? Jesus está perguntando hoje: o quanto você o ama? Querido, eu amo Ele. Eu quero passar o resto da minha vida aos pés dEle. Querido, eu quero gastar toda a minha vida na obra dEle. Mas eu não consigo amá-lo com o amor que Ele ama eu, que Ele me ama. Eu não consigo ter um amor incondicional por Ele como Ele tem por mim. Eu não consigo ter um amor de sacrifício por Ele como Ele tem por mim. Sabe por quê? Porque não é esse amor que eu tenho que ter por Ele. Esse amor é o que Ele tem por mim. E porque Ele me ama, eu posso exercer e cuidar das minhas ovelhas. Amém? Que essa noite o Espírito Santo manda te dizer que por causa de alguma acusação, você deixou o teu ministério. Por causa de alguma coisa que não deu certo, por causa de alguns erros que você cometeu, você não se sente capaz de exercer o ministério que Deus te entregou. Mas nessa noite Ele te diz: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Cuide do ministério que Ele te deu. Querido, nós estamos entrando num tempo de grande avivamento, e Deus vai te usar poderosamente. Deixa a tua autoconfiança. Deixa a tua autoconfiança e se entregue àquele que tira toda a condenação, que tira todo o poder da carne que está em ti e te usa poderosamente. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Vamos colocar em pé.